Começando mais um podcast de segunda, onde o segunda, no nome, não condiz aqui com a qualidade do podcast, está somente com o dia da semana ao qual ele vai no ar. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast de segunda, hoje com um assunto muito interessante. E eu já quero pegar o boa noite dele, pastor Eduardo Messias, já está por aqui também, para já apresentar o nosso convidado de hoje, que vai estar participando com a gente. Pastor Eduardo, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Marcão, boa noite a todos os nossos ouvintes, ou melhor, nossa plateia, né, nossos telespectadores. Nós estamos aqui nesse podcast de segunda só no nome, que hoje está de primeiríssima. Hoje nós estamos muito felizes em contar aqui com a presença do Dr. Marco Sérgio. Que Deus abençoe a sua vida, doutor. Boa noite, doutor Marco Sérgio. Quero dar boa noite ao pastor Eduardo, ao Marcão, que a gente acabou de conhecer ele aqui, e a todos que estão ouvindo, participando do podcast. É um prazer para mim, viu? É muito bom, pastor. Pastor, lembrando que hoje nós estamos com um tema, pegando aqui essa questão do falecimento de alguns famosos. Nós vamos falar da brevidade da vida. Inclusive, a Bíblia nos diz que nossa vida é como a erva do campo, que hoje floresce e amanhã já está murcha, né? E nós devemos estar falando dessas questões e estar aproveitando melhor as oportunidades, estar aproveitando melhor aquelas pessoas que nos são caras. E eu gostaria de deixar o seu livre para trazer seus comentários, aqui é um bate-papo, e vamos estar falando a respeito disso. Quero mandar um alô todo especial ao pessoal que já está ouvindo, mandando um recadinho aqui, o Gilberto, lá de Goiatuba. Deus abençoe, Gilberto. A missionária Alda, lá de Porteirão, Deus abençoe. Estamos aqui com a audiência também de Uberlândia, o irmão Fábio, Deus abençoe a sua vida. Quer mandar um alô para alguém, pastor, antes de começar? Eu vou mandar para a minha igreja, né? Para o pessoal do São Francisco, um abraço a todos e os amigos que estão ouvindo também. Muito bem, a gente estava com um problema aqui nos microfones aqui, mas já solucionamos o problema, então nós vamos dar início ao nosso podcast de segunda. Lembrando que você pode mandar aí as suas perguntas através do nosso chat também, através do 64 9938 1086, é o nosso WhatsApp já liberado para você aí, para você trazer as suas perguntas, seu questionamento, né, já liberado aí para você. Lembrando que você também pode se inscrever no nosso canal. Inscreva no nosso canal, ative o sininho sempre quando nós estivermos ao vivo, você ser notificado aí do início do nosso podcast. Pastor Eduardo. Amém. Eu estava falando, pastor Marcos Sérgio, deu um probleminha no áudio aqui, que agora há pouco eu estava falando com o ovelha do senhor, o pastor Rildo, um grande amigo, um grande homem de Deus. Ele disse que está ligadinho com a gente também. Que legal, um abraço para o Rildo. Tá certo. Pastor, vamos lá. Eu queria que o senhor analisasse conosco aqui, enquanto chegam as perguntas, nossos ouvintes, como o senhor vê essa comoção nacional a respeito do falecimento da cantora Marília Mendonça, lembrando que hoje ela foi a número 1 em reprodução dos seus áudios a nível mundial. Se eu não me falha a memória, deu quase 40 milhões de visualizações. E de repente a gente fica preocupado que as pessoas deixam para valorizar os outros depois que eles morrem. E é uma preocupação. O que o senhor me diz a respeito dessa questão? Tiago, ele já tinha falado, quando ele escreve, falando sobre a brevidade da vida, ele diz que a gente não pode dizer, vamos ali, faremos tal coisa, nós concluiremos tal meta, nós iremos tal ciclo, mas ele falando sobre a brevidade da vida, ele diz que a gente tem que perguntar para Deus, será que vai ser assim? O senhor concorda se vai ser assim? Porque, segundo ele, a gente não sabe o que será o amanhã. A gente não tem ideia do que vai ser o amanhã. Quando ocorre uma morte, ou quando chega final do ano, a pessoa começa a ter uma reflexão sobre a vida. Esses dois eventos geram uma reflexão.
Sêneca, que é um filósofo da época de Cristo, nasceu 2 anos depois que Cristo nasceu. Ele escreve um livro chamado A Brevidade da Vida. E, inclusive, ele diz que a vida, ele é tão assim, dele a frase que nós saímos da mão do coveiro e nós saímos da mão das parteiras e vamos para a mão dos coveiros, como se fosse assim muito rápido. A vida, ela é de fato muito rápida, a vida é curta, a vida é dura e a vida é curta. Então, quando alguém como a Marília Mendonça, ela com 26 anos, com sucesso, uma menina que está com toda a energia, está produzindo tantas coisas, sendo conhecida nacionalmente. Acontece uma tragédia e ela vem falecer muito nova, aí todos geram uma reflexão. Eu vou dizer, esse tipo de reflexão é muito bom, esse tipo de reflexão. Por que isso é muito bom? Porque a gente valoriza, quando a gente pensa na morte, a gente valoriza a vida. A gente começa a valorizar a vida, a gente começa a ver as escolhas, nós começamos a pensar no que nós estamos fazendo com a vida. Quantos anos nós temos ainda, aproveitar, de que forma nós vamos aproveitar esses anos? Tem um livro do C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreve um livro, Cartas do Inferno ao Seu Menor Aprendiz. É um diabo velho ensinando a um diabinho novo a fazer diabagem. E o C.S. Lewis, ele pega essa fábula, essa fantasia, e ele começa a ensinar sobre o intelecto. Ele diz de que uma das coisas que o diabo quer tirar é a gente gerar um entendimento. E ele diz, se todas as pessoas viverem, o diabão novo ensinando para o diabinho que acabou de nascer, se todas as pessoas viverem sem gerar reflexão, sem gerar racionalismo, as pessoas viverem para o seu bel prazer, com a distração, sem pensar quais responsabilidades, do que isso gera, qual a consequência aqui na Terra e para o futuro, pronto, nós ganhamos nós ganhamos o tempo, nós ganhamos também ali que ele chama de paciente, o que despreza o pensamento, o que despreza o raciocínio, principalmente nessas questões de experiência de vida real. O C.S. Lewis diz, essa falta de verdade, porque só Deus é que gera consciência e coloca a pessoa, e a pessoa que vive a vida igual vive uma diversão, num parque de diversão, sem refletir, ela perde os seus dias. E o final dessa carta, que são 31 cartas em um livro, coloca que o diabo tomou todo o tempo e a pessoa perdeu o seu momento de refletir sobre o que fazer na vida. Brevidade da vida. O que nós fazemos com os nossos dias, com os nossos meses, com os nossos anos? O que nós estamos fazendo? O que é de relevante que nós estamos deixando? O que nós estamos fazendo? Quais as escolhas nós estamos tomando? Porque eu e nenhum dos ouvintes aqui escolheu para ninguém nasceu branco por escolha, ninguém nasceu rico por escolha ou pobre, ninguém nasceu em Goiânia e ninguém também diz eu quero morrer amanhã. Ninguém fala isso. Mas entre nascer e morrer, aí a gente tem muitas escolhas. A brevidade da vida, o pensamento de que a vida é curta, faz a pessoa viver melhor. Ela tem consciência do que ela vai viver.
E a Bíblia é muito claro de que enquanto os nossos pais, Adão e Eva não tinham essa preocupação, pastor Eduardo. Adão e Eva não tinham preocupação da morte, de envelhecimento, de doença, de corpo que vai daqui a pouco enterrar. Ele não tinha. Mas essa é uma preocupação depois do pecado. Eu vou envelhecer. Olha lá se Deus me der essa graça, não é verdade? Porque mesmo na expectativa de vida, hoje deve estar em torno aí de 78 anos para a mulher, uns 72 anos para o homem. Então, nós temos um período, e esse é um período que Deus nos deu, que é a sua graça, o seu favor. O que nós vamos fazer com a vida? O que nós vamos fazer? Isso também agora nesse momento de pandemia, algumas questões que nos deixam muito preocupados. Eu vi pessoas entrando em depressão naquele fique em casa, que não sabiam o que fazer em casa. Pessoas preocupadas, pessoas não tinham a mínima intimidade com a sua família, não tinham o mínimo prazer de estar dentro no seu lar, com sua esposa, com seus filhos, e dentro de todas as preocupações, e muitas vezes chegavam na gente e falavam, pastor, eu não aguento mais ficar com os meus filhos em casa, quando a escola vai voltar? Então são questões que a gente vê a gravidade da situação onde nós estamos passando, né? E a respeito disso nós vemos, o dia tem 24 horas para todo mundo, só que algumas pessoas sabem aproveitar melhor o tempo que tem, não é assim? Eu achei muito boa a sua reflexão sobre a vida de verdade, né? O prazer, por quê? Porque a gente imagina que o acúmulo de coisas, a agenda cheia é que é a vida, né? É o que a gente faz. O que nós fazemos? A vida é isso. E se resume muitas vezes nessa vida frenética de ir para o trabalho, de correr atrás, de fazer as coisas. E a pandemia, ela trouxe a seguinte reflexão. A pandemia nos gerou a seguinte reflexão. O que nós estamos fazendo com a nossa família e qual a qualidade de tempo que nós estamos dando para os nossos filhos e a nossa esposa? Isso nos faz refletir de que pouco tempo a gente está investindo na brevidade da vida. Nós estamos investindo muito pouco tempo naquilo que é de mais precioso para a gente. E as pessoas, de fato, não estavam acostumadas a comer na mesa, a ter um diálogo mais, com maior tempo de qualidade com a sua esposa e com o seu... Aquele momento da pandemia de que todo mundo estava dentro de casa, a gente começou a ver de que os carros na garagem, de que tantas outras coisas de bens materiais, de que na escala de Agostinho de Hipona, ele fala que é Deus acima da esposa, a esposa acima dos filhos, filhos acima dos amigos e os amigos acima das coisas. Então, na escala de amores, as coisas estão lá embaixo. Então, nós investimos quanto tempo nós investimos do nosso para a família, para os filhos? Quanto tempo nós investimos isso naquilo que é de mais importante? Chegou a pandemia, vários de nossos irmãos Deus levou, né? Nós já chegamos aí em um número de 630 mil pessoas que a Covid levou, e a gente ainda não está tendo uma... Eu ainda penso que ainda precisa de uma reflexão mais profunda sobre o tempo. De que forma a gente pode aproveitar o tempo? De que forma a gente pode aproveitar as 24 horas que Deus nos deu? Por que a gente sempre, no final do dia, pensa assim, o tempo voou, como se Deus não fosse um soberano com toda a sabedoria, que 24 horas a gente diz para ele que é pouco tempo. Não é o tempo que passa, somos nós que passamos pelo tempo. Nós estamos... O tempo é mesmo. O tempo ainda...
o tempo, na realidade, ele é o fator mais justo, porque o mesmo tempo que eu recebo, o Marcão que está aí recebe, o senhor recebe, os amigos de casa recebem. E tem gente que sabe aproveitar o tempo. Ele trabalha, mas também ele ele tem um tempo com Deus, ele tem um tempo com a família, ainda sobra tempo para ele se entreter, ele ainda sobra tempo para ele ler, ele sobra tempo. Então, ele sabe remir o tempo, ele sabe aproveitar o tempo. Então, nós estamos saindo de uma pandemia e nós temos que perguntar: como é que a gente vai envelhecer? Como é que nós vamos aproveitar esse tempo? Se o senhor pensar, a Bíblia da gente está lá. Um menino que ele, com 20 anos de idade, ele já sabia hebraico, grego, o João Ferreira de Almeida. Ele trouxe toda a tradução que nós temos aí. Um menino. Joana Dark, que é uma heroína, ela muito nova. Gente na Bíblia que viveu 969 anos, igual Matusalém. Me fala o que ele fez. Fala um ato que Matusalém fez. Então, ele viveu muito. Nós temos ali na Bíblia, logo até o capítulo 4, nós temos ali na Bíblia, vamos dizer, personagens que viveram 900 anos. Adão, 930. Noé, 912. Então, tem gente ali que viveu muito. Mas pega aqueles personagens, aqueles homens, e pensa assim, o que essas pessoas fizeram? Aí, do capítulo 12 até o capítulo 11, ali, eles viveram em torno de 500 anos. Aí já diminuiu. Já chegando nos patriarcas, a Bíblia já deixa claro que é 120 anos. Abraão viveu mais um pouco, Isaac viveu mais, Jacó viveu mais um pouco, mas muito pouco além disso. Nós chegamos lá em Salmo, que é uma oração de Moisés, dizendo que 70, 80 anos é a nossa realidade. Nós hoje, agora, você vê gente nova aproveitando o tempo e produzindo frutos e sendo, aí, vamos dizer, uma referência. Agora, a gente vê gente que quase 90 anos, quase 100 anos, que você não tem como relatar. Então, nós temos que aproveitar. Como é que a gente faz isso? Consciência de que a morte vai bater na porta, de que quando a morte chegar, a gente já fez algo que marcou o pastor Eduardo, que marcou o Marcão, que marcou a igreja, que marcou os amigos, que marcou o parente, que a gente está vivendo para a glória de Deus. Então, pastor Marcos, só um adendo no que o senhor está falando aqui. As pessoas, elas se apegam muito à volta de Cristo como uma volta para todos, quando, na verdade, na sexta-feira, houve a volta de Jesus para uma jovem de 26 anos, né? Então, assim, essa volta de Jesus, ela pode acontecer para mim ou para você a qualquer momento, né? Não necessariamente a volta de Jesus, que será para todos, para toda a humanidade, né, pastor? Isso. Eu acho que, assim, a gente tem que aguardar a volta de Jesus, porque o mundo belo é o que a gente espera. A gente vive num mundo feio. Não dá para dizer que esse mundo é bonito. O sistema desse mundo é horrível. O mundo bonito a gente vai encontrar. A gente tem que pisar no mundo feio, com a cabeça no mundo belo. Mas Deus não criou a gente para ser anjos nem demônios, mas humanos. E humanos vivem na Terra. Humanos vivem na Terra. Nós temos que marcar as pessoas. Então tem gente que fala, eu vou morar no céu. Tá certo. Eu costumo dizer até que se o cabeça é de lá, o corpo tem que ir para lá mesmo. Como é que o corpo vai estar aqui? Nós temos que voltar. Ninguém vai para o céu, eu digo. Todo mundo vai voltar para o céu. Porque o cabeça é de lá, o corpo também é de lá. Mas nós somos humanos. E qual é o propósito de Deus para os humanos? Viver na Terra, refletindo a sua imagem e semelhança, glorificando a Deus.
E como é que a gente faz isso? Tratando bem o próximo, marcando a vida das pessoas. Eu acho que a questão da brevidade da vida é pensar o que eu vou fazer, que eu tenho 2 filhos, Estevão e Marina, o que eu vou marcar para deixar para as próximas gerações? O que eu vou fazer com a igreja do Senhor aqui, que Deus me deu responsabilidade para isso? O que eu vou fazer? Mas as pessoas hoje, é assim, Jesus vai voltar e vamos viver a trivialidade, vamos ser honestos, viver a trivialidade. O consumo de rede social hoje. Pega um celular, olha lá quanto que você gastou no WhatsApp. Veja quanto que você gastou lá em Instagram e Facebook. Veja quanto que você gastou de Netflix em séries. Veja se isso não é uma fuga da vida. Se por acaso o que você está fazendo está marcando, pastor, mas eu tenho que me entreter. Claro, eu acho que é justo a pessoa se entreter. Eu acho que é uma maneira. Mas você já pensou quanto tempo perdido com entretenimento, se não significa o grau de entretenimento, dizendo o volume de entretenimento, se não tornou uma maneira de a gente expressar um pouco a nossa preguiça? Então, nós temos que viver de tal forma que a gente crie laços. E não é laços virtuais, é reais. Forma de que a gente possa ter lazer, possa ter trabalho, possa ter família, mas vida a Deus. E a gente não viver de modo insensato. A gente tem que viver de modo sábio. De que quando a gente chegar a falecer, as pessoas terem coisas para contar da gente. Olha, que coisa impressionante que o pastor Eduardo, o pastor Marcos, o Marcão fez. Que maravilha! Como edificou, como mudou. Então, eu acho que é essa vida que vale a pena ser vivida. Essa é uma maneira de viver. Agora, eu digo, Jesus vai voltar. Ele vai vir me buscar. E eu vou ficar aguardando, que eu estou aguardando até... Mas eu tenho que, viver sabendo de que Jesus Cristo irá nos voltar, de que eu viverei em um mundo belo. Agora, eu quero chegar lá cansado para ouvir aquela frase. Sabe? Eu tenho 2 frases. Eu quero fazer para Jesus assim: olha, eu não trouxe nada para cá. Tudo que o Senhor me desse, eu usei com a sua igreja. E eu queria ouvir ele falando meio assim: já que você chegou cansado, entre para o seu descanso. Amém. Pastor, nós, graças a Deus, a audiência aqui está bombando hoje. Nós temos algumas perguntas. E só seguro aperta o cinto de segurança aqui, que o pessoal faz umas perguntas meio apertadas. O pessoal aperta aqui, viu, pastor? O pessoal dá uma arrochada aqui. Olha, a gente colocou na ilustração, na chamada do nosso podcast, 3 jovens artistas que partiram aí de maneira precoce, né? Quando a gente fala assim, acidente de maneira precoce, que é o Cristiano Araújo, o Gabriel Diniz e também, agora, na última sexta-feira, a Marília Mendonça, aos 26 anos. O Gabriel Diniz, 28, e o Cristiano Araújo, acho que também... Tinha menos de 30. Tinha menos de 30 anos, né? Depois eu vou buscar essa informação correta aqui. O pessoal está perguntando o seguinte: num acidente daquele ali, a Marília Mendonça, ela inclusive já saiu vários vídeos dela na igreja. Ela começou cantando na igreja, ela tinha uma formação cristã. E se em um acidente daquele ali, dá prazo da pessoa consertar a vida e ser salva. Agora é com vocês. Eu falei que o negócio aperta. O pessoal aperta. Aí tá aí os 2 pastores agora aí para dizer aí, para responder aí para essa ouvinte que está perguntando se há possibilidade de ela ter sido salva. Essa é uma pergunta fácil de responder, não é difícil. As pessoas, eles se apegam muito a textos isolados da Bíblia. E a gente tem que ler a Bíblia na perspectiva dela completa. Deus não tem uma pessoa no último minuto, no último segundo da vida. Claro que Deus pode fazer isso, mas o propósito que Deus tem é despertar as pessoas para que ela quer comais, quer bebais, que viva a glória de Deus. Eu sou do tipo da pessoa de que eu jamais vou incentivar
uma pessoa que é ímpia, dizendo para ela, viva essa vida aí, quem sabe no último minuto Deus vai te levar. Eu não posso fazer isso, seria de grande irresponsabilidade minha. De eu dizer, olha, a Marília Mendonça, nos últimos minutos, aí é um momento dela com Deus, mas eu como um pastor, meu filho, uma vida de santidade, do evangelho, amando a Deus, porque é essa vida, nesse padrão, que vai te dar direito de viver com Cristo. As pessoas não podem, é claro que as pessoas que se apegam ao emocionalismo, porque teve um momento ali com a Marília Mendonça, ouviu ela lá, que gosta da menina, é claro que a gente, como humano, gostaria de encontrar ela na glória. Mas eu digo para você, meu irmão, você que está ouvindo, esse não é o padrão de Deus. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o bem na sua vida, coloca a sua vida em ordem, viva uma vida de santidade, busque a pureza em Deus, viva uma vida cristã, ande como alguém que crê em Deus, que confia no Senhor, que glorifica o nome do Senhor. As pessoas, é claro, há um emocionalismo muito grande. E isso eu não estou dizendo que a Marília Mendonça foi para o céu, nem foi para um inferno. Mas eu, como um pastor, eu quero dizer para você assim, não espere o último momento, não espere os últimos segundos, não fique pensando nisso. Procure hoje tomar uma decisão. Eu não vou reforçar com que uma pessoa pense, não, eu vou viver da minha maneira e quando chegar lá nos últimos minutos, porque o ladrão da cruz, né? Eu vi até num grupo lá, os nossos amigos colocando lá, o ladrão da cruz, no último minuto, claro, olha, meu filho, o ladrão da cruz não tinha ninguém para despertá-lo, o momento foi aquele. Jesus salva em qualquer momento, mas se hoje Jesus está te dando a oportunidade para você conhecer a Cristo, mudar de vida, então você faça isso. E aquela foi a oportunidade da vida dele e aí ele aproveitou, né? O outro já não. Aproveitou a única oportunidade da vida dele, né? Então, tem gente que está tendo oportunidades na vida. Então, agarre essa oportunidade, aceite essa oportunidade, abrace essa oportunidade, frequente uma igreja, busque um pastor, ore a Deus, leia as Escrituras, viva uma vida pautada na fé cristã, entende? Pastor Eduardo, a Bíblia, e pastor Marcos, a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança, mas é um risco muito grande, né, pastor Eduardo? É uma aposta muito grande. Olha só, aposta muito grande. Eu quero estar aqui abraçando o Gilberto Amar, que está nos ouvindo, forte abraço. A pastor Elieide, o amor da minha vida, razão dos meus quissus, que está falando assim, olha, como Davi disse, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. É um grande conselho de Davi. E, pastor Marcos Sérgio, tem muita gente aqui perguntando. Fique tranquilo, se você que está nos mandando perguntas, nós não dermos conta de responder tudo aqui ao vivo, nós estamos em off atendendo vocês. É outra pergunta aqui que me fizeram, pastor. Deixa eu tentar traduzir aqui, que está meio aleatório. Pastor, como eu posso ter certeza da minha salvação e que eu estou agindo correto? Eu estou tentando traduzir o que escreveu aqui. Em primeiro lugar, se você está em dúvida, já tem alguma coisa errada. A convicção de que você é salvo é na morte de Jesus Cristo na cruz. Você que aceitou Jesus, minha irmã, o mérito é de Cristo. É por isso que o termo é graça. Graça é o bem que Deus fez para você sem você merecer. É o favor da parte de Deus, a bênção da parte de Deus sem você. Então, a salvação, ela é proveniente na segurança de que Jesus Cristo morreu por você. Agora, você recebe isso, você recebeu isso, você estendeu a mão através da fé e aceitou esse sacrifício na sua vida? Você, de fato, está segura porque Jesus Cristo, a obra é sua, minha irmã. Deixa eu dizer uma coisa. Toda religião, ela é fundamentada nisso. De um lado da balança, você coloca os seus pecados. No outro lado da balança, você coloca as boas obras. Toda religião.
cristianismo, aqui estão os seus pecados. E aqui está, não as suas obras, mas as obras de Cristo. Então, aqui pesa mais do que os seus pecados. Mas você tem que erguer a mão. O que é isso? Abrir o coração. A convicção vem daí. Não, pastor, eu aceitei Jesus. Eu tenho convicção de que eu amo Cristo. Essas pessoas que se arrependeram, essas pessoas que renunciaram ao mundo do pecado, essas pessoas que disseram não para tudo isso e disse sim para o Senhor, sim para o seu sacrifício, elas têm a convicção de sua salvação. Aquelas pessoas que muitas vezes ainda não trouxeram essa reflexão de que foi a morte de Cristo que fez com que salvasse ela, de que ela está segura nos méritos do Senhor e muitas vezes busca por suas boas obras, aí ela não tem como, porque as suas boas obras vai pesar muito menos e os seus pecados vão pesar muito mais. Mas quando nós recebemos o sacrifício de Jesus e nós dizemos, eu recebo isso, aí vem justificação, adoção, aí vem mortificação, glorificação, vem certezas no processo da salvação. Os antigos, nossos pais, falavam ortus solutis, ele falava da ordem da salvação, e a ordem da salvação é essa, gerando convicção em seu coração. Minha irmã, você que fez a pergunta, você é uma salva no Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão que ouve, você é um salvo no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso, pelo mérito da cruz. Jesus Cristo garantiu, eu estou aqui e eu sinto no meu coração de que se Deus me levar nesse exato momento, com 40 anos de idade, eu irei encontrar com Jesus na glória. E você também vai. Nós iremos encontrar com Jesus na glória. Muito bem, mais perguntas aqui. Pastor, se é engraçado algumas perguntas, porque se a gente for ler do jeito que tá ali, não vai entender. E a gente tem um certo... Um pudor aqui. A gente não revela o nome. O pessoal tinha muito medo de participar, porque ficava envergonhado. Porque, isso, a gente disse que não vai revelar. Mas a pessoa pergunta o seguinte: pastores, se eu posso ser cantor secular e ser evangélico, assim como eu vejo alguns artistas que se dizem evangélicos, a exemplo Wesley Safadão e a própria Simone e Simaria. Eu posso ser um cantor profissional que canta música do mundo e ser cristão ou não? Isso não pode acontecer. Tem que haver uma diferença aí. Eu sou radical nesse ponto. Os dois filhos de Adão e Eva fizeram um culto e lá, enciumados, um matou o outro. O que matou, construiu uma cidade que tinha um cara que fazia música nas praças. E um outro nasceu no lugar de quem morreu. O que nasceu teve um neto, um filho, depois um neto, e aí começou a glorificar o nome do Senhor. Ou seja, numa cidade tinha um cara que fazia mesa, tinha um cara que fazia vidro, tinha um cara que mexia com gado e tinha um cara que fazia música. Mas ele não glorificava o nome do Senhor. E tinha uma outra cidade, que é essa, de Enos, de Enoque, de Sete, de que nasceram uma turma que glorificava o nome do Senhor. Então nós temos cidades, povos, gente que faz música, mas faz música para ele, para entreter ele. Tem música que é para glorificar o nome do Senhor. Os filhos do Senhor têm que fazer música que glorifica o nome do Senhor. Claro que você pode perguntar para mim assim, pastor, mas existe música que é considerada no mundo mais a letra, exalta a natureza, música que não tem? Tem sim. E tem música evangélica que a gente ouve e é uma vergonha. É uma vergonha. Não tem nada de cristã na música, você entende? Essas músicas, eu tenho que fazer um adendo dela. Aquela música, muitas vezes, que está falando sobre coisas que é da natureza, que está falando que não ofende, que você ouve. Eu não vejo muita razão da pessoa gerar crítica para isso.
Porque a gente tem a consciência de que aquele moço que está cantando, ele não está gerando um mundanismo, mesmo que ele não tenha lá o rótulo de crente, mas ele, naquele momento, ele teve uma inspiração, que é uma inspiração que cantou uma música. Agora, um cristão que é um cristão que ele faz música, que gera consciência, ele gera momentos que são de bebidas, de drogas, de prostituição. Eu não vejo que isso, um cristão tem que se envolver nisso, patrocinar essas coisas, cantar essas coisas, e a gente não pode concordar, porque é um retrocesso. Nós não podemos pensar, eu sou um pastor novo, mas isso aí eu sou radical. Eu acho que os nossos irmãos têm que usar o seu talento para a glória de Deus. É isso que eu acho. Dedicar o seu tempo, se você tem uma vocação e um dom, dedique isso para a glória de Deus, dedique todo o seu tempo para a glória de Deus. Só o tipo de água. Assim, exemplo em termos de glorificar a pessoa. O cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, ele divulgou há pouco que só vai cumprir os contratos já firmados e estará encerrando a sua carreira de cantor sertanejo, se dedicando à família e ao evangelho. Para você ver, não adianta, quem muda tem que produzir frutos dignos de mudança. Não adianta um ladrão falar que mudou e continuar roubando. Só um exemplo, né? Eu quero que aquele que defende que essa turma aí pegue ele e leve ele lá na igreja dele. Depois que eu ouço isso do Eduardo, eu fico muito à vontade de pegar o nosso irmão Luciano, depois que ele cumpriu o contrato, levar lá no setor São Francisco. Depois que cumprir. Mas a pessoa fala assim, não, essa moça, esse rapaz aqui, ele é um crente, só que ele canta aqui na noite. Então pega ele, leva na sua igreja, meu irmão. Aí o cara tá lá mandando o outro bater no outro, tá lá mandando o outro tomar uma dose de cachaça e amanhã tá falando pra tomar a Santa Ceia,
São assuntos desconexos, né, pastor? Totalmente desconecto. O fruto que está gerando ali, quando se a gente for falar aqui, o tanto de consequência que há nisso, a música é uma coisa que mexe, é uma coisa que você não sabe o poder da música. Eu gasto os meus últimos centavos para ter a melhor lá dentro da minha igreja, porque eu sei que aquilo toca nas pessoas. Eu acho que a música é uma coisa que nós temos que investir muito. E eles investem também muito. Para quê? Para gerar isso. Quando se tem um show de um sertanejo, o consumo de álcool é enorme, o consumo de droga é enorme. Todo mundo sabe disso. O nível de prostituição é enorme. As pessoas, esse é um mercado que é um mercado, só sabe o tanto que é milhões e milhões. E o tanto de adolescentes, de jovens e de adultos, olha, é incalculável. Então não dá para pensar de que a pessoa pode, lá no púlpito, louvar o Senhor e à noite ele ir aí cantar numa balada. Impossível. É muito complicado essa questão, haja visto que nós vivemos num mundo onde a secularização, o hedonismo, o antropocentrismo do homem gira muito em torno de seu umbigo. Isso é perigoso. Mas o evangelho é claro. Infelizmente, hoje existem bíblias e mais bíblias, mas a Bíblia Sagrada é apenas uma. E conhecereis a verdade vos libertará. É um bate-papo, não estamos julgando ninguém, mas estamos afirmando a nossa convicção teológica, na qual a árvore você conhece pelos frutos. Não adianta eu falar que o pé de manga é pé de manga se ele está produzindo no jiló. Pastor Rodrigo fala muito isso, né, pastor Eduardo? Nós estávamos assistindo aquele podcast junto, o Inteligência Limitada. Ele pode, não pode nunca deixar de defender as convicções, né? Nós não estamos julgando ninguém, mas todo mundo defende as convicções pelas quais acredita. O pessoal está perguntando aqui, pastores, recentemente o cantor Júnior gravou uma música do Padre Zezinho, a música Não Fala em Santo. O que vocês têm a falar sobre isso? É para mim também? É para mim também? Deixa abusar à boa vontade. Padre Zezinho conhecido, da década de 1980, Galileu, que ele canta, o jovem Galileu, e o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver. É uma música muito conhecida. Tem aquela música da família que se tornou muito conhecida também. É assim. Aqui o Júnior regravou é essa, né? Do Certo Galileu. Tá certo. Então, tá certo. É assim. A fé cristã, ela é dividida entre os católicos e os espíritas. Vamos dizer que esses três grupos é o que compõem. Este caminho que a Igreja Católica juntos. A exemplo de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, o católico diz, o evangélico diz também. Eu acho que se ele canta uma música, é assim, e os padres já pegaram, eu não sei quem foi que pegou essa música, mas erguei as mãos e dai glória a Deus, eu acho que é dos evangélicos, não é? Eu acho que, se eu não me engano, ela é do pastor Eliseu Gomes, essa letra. É do pastor Eliseu Gomes e o Marcelo, o padre Marcelo. E tem um padre e tem um... É verdade? Aquela música lá do... aquela música... Regis Danese. Regis Danese. Ele tem uma música muito conhecida que uns 3, 4 padres regravou, não é verdade? Existe esse compartilhamento de que eu não vou condenar o Júnior aqui. Se ele viu que a música lá não tem nada que fere, de que a letra é bonita, não é porque o rapaz é padre de uma outra profissão de fé do cristianismo que ele vai ser censurado, de que as músicas dele não podem. Agora, aí é que vem. Será que você consegue observar as letras certas? Verdade? Você consegue
discernir se aquilo ali mesmo você está cantando para a glória de Deus. Então você tem que fazer essa leitura. Se fosse meu membro, eu diria para ele: ora a Deus que Deus vai compor uma música no seu coração. Eu vou dizer para ele assim, ó, Deus não tem YouTube. Inclusive, eu queria dizer isso aqui, não sei se eu posso dizer que Deus não tem YouTube. Pode lá dizer, no céu. pastor. Eu acho que nem Face nem Instagram, né? Ele não tem. Ele não tem. Quando Deus quer ouvir uma música, ele dá para a gente. Ele dá para o Eduardo. Ele dá para você, Marcão. E quando você canta a música, você diz: eu acho que a evangélica, a fé protestante que completou 504 anos, por favor, orem a Deus para que Deus levante compositores, que a gente não precise ficar pegando de A e de B. É complicado. E isso eu quero estender também a questão de pregadores. Hoje há um fenômeno, nesses dias, mas vou falar um tempo atrás, para não falar, nós estávamos vendo pessoas copiando ipsim idem cada palavra de pregador de youtuber. A palavra tem que ser viva, direto da fonte. Esse negócio de copiar, eu não digo pegar referências. O pastor Marcos Sérgio é um exponente do evangelho, um grande pregador, a gente sabe que ele é intelectual, lê muito, mas ele lê a título de se abastecer. Mas a mensagem, a tirada é da graça, direto do trono. A gente não precisa ficar copiando, não precisa. Deus tem algo novo para cada um. Eu acredito assim, pastor. O pessoal tá falando aqui para o pastor Eduardo fazer uma festividade e convidar o pastor Marcos para vir pregar aqui. Aí, ó, já tá. Aí eu vou comer o frango caipira. Aí vai comer o frango caipira, aquele que usa até tem sotaque e usa o chapéuzinho de. Não precisa de festividade não, gente. Eu vou no ensino do pastor Eduardo, eu vou ouvi-lo. Aí a gente come o frango caipira. O pessoal tá perguntando aqui sobre essa troca de canções, e o pessoal tá falando aqui, olha, a gente não sabe o nível de inspiração em que o padre estava quando compôs a canção, né? Com certeza deve ser uma pessoa que defende a fé de lá também, né? O pessoal está perguntando aqui também, pastores, em relação qual é a relação entre a música que é profana e a música que é evangélica. Eu não entendi a pergunta, mas dá para distinguir, pastor, o que quis perguntar? Tá certo. Tem uma questão aqui que eu acho que tem a ver, uma ouvinte nossa aqui mandou a pergunta: Pai do Senhor, eu penso que o processo de conversão não é igual para todos. Por isso, algumas pessoas demoram um pouco mais a deixar totalmente as coisas do mundo, né? Concordo, mas há que se ter um processo, né, pastor? O que você me diz, pastor Marcelo? Paulo, eu gosto a conversão dele é fantástica no capítulo 9, mas o capítulo 17 fala, o apóstolo Paulo diz: por muitos anos eu fui recalcitrante. Existem mesmo, são recalcitrantes. Agostinho de Hipona resistiu a Ambrósio e a sua mãe Mônica também por muitos anos. C.S. Lewis, eu citei aqui Cartas do Inferno ao Seu Menor Aprendiz, ele resistiu também por muitos anos. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, vou dizer as expressões de C.S. Lewis: a coerção de Deus é mais suave do que o beijo dos humanos. A sua coerção, a sua punição, a sua disciplina é para mim, a minha. O servo de Deus ouve a voz de Deus. Deus arruma um jeito dele abrir o coração. Como fez com o apóstolo Paulo, com Agostinho e os outros. Você hoje está aqui na presença de Deus porque Deus insistiu com você. Mas nós estamos falando aqui de gente que Deus está falando, e ela não está dando ouvido. De que ele despreza o falar de Deus. Deus é tão bom que aquelas pessoas que não querem viver com ele vão de inferno. Porque Jesus mora no céu. Mas tem gente que não quer ouvir ele, não quer viver com ele. Então tem que ter um outro lugar. O nome do lugar chama inferno. Então, nós temos que pensar sobre isso. A igreja brasileira, nós temos que pensar sobre isso.
sobre gerar convertidos, sobre procura-se gente viva para a glória de Deus, de que aceita a transformação, né? Então, nós sabemos que tem pessoas, a maioria são recalcitrantes. É o eu falando muito, né? A pessoa, o eu está muito latente dentro dele, ele não quer deixar aquela maneira de viver, então ele vai prorrogando, eu sei a misericórdia dele. Muito bem, o pessoal está perguntando aqui também, pastores, tenho em casa algumas canções do Tião Carreiro que gosto bastante, que ele fala de natureza, conta histórias, e eu gosto de ouvir de vez em quando. É pecado? Marcão, deixa eu ajudar o Marcelo, dar um descanso para ele. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Qual que é o alvo do louvor? O louvor vem para preparar o nosso coração para adoração. O louvor pertence a Deus. Por mais que eu admire a música sertaneja raiz, que tem sua história na cultura goiana, tem sua história na cultura brasileira, nós, como evangélicos, a gente não é aconselhável. Um exemplo, a música ela sempre nos remete aqui a sentimentos. Quais sentimentos que provocam essas músicas? O que você sente? Você sente vontade de adorar a Deus? Você fica triste? Você fica melancólico? Algumas pessoas têm vontade de beber, outras pessoas têm N vontades. Então esse é o efeito da música. A música ela mexe diretamente com a alma. Daí o perigo de da gente começar de pouquinho em pouquinho. Se brincar, daqui a pouco a pessoa está ouvindo... Eu ia falar o nome, nem vou falar. Está ouvindo coisa pior, né? Né, pastor Marcos Sérgio? Anitta. Já tirou a palavra da minha boca. O pessoal tá perguntando aqui, em relação ainda falando sobre música, falando que o diabo, ele sabe que a música é uma grande arma, né? Até porque ele vivia lá no céu, e por isso ele usa para tirar as pessoas da presença de Deus. Isso é verdade, pastores? Pastor Marcos Sérgio. É verdade. É verdade. O diabo sabe que com a música, quando alguém quer memorizar alguma coisa, coloca para a criança cantar, a criança canta aquela musiquinha, ela tem 3 anos, quando completa 40 anos, ela sabe a música. O diabo coloca. Aquela música que você ouviu quando você era adolescente, até hoje você canta, está na sua cabeça. Você pode até passar anos a fio sem cantar ela, está lá na cabeça. E a música era utilizada na Bíblia para memorização. Nós temos salmos, que são salmos que era cantado, era uma bela poesia cantada, e era para memorizar. Então, a gente pode doutrinar, moldar as pessoas, bem ou mal, de acordo com a música, e o diabo sabe disso. O diabo utiliza das músicas para isso, gerar violência, gerar desânimo nas pessoas. Existiam músicas aqui no Brasil que gerou suicídio, todo mundo sabe disso aqui, né? Eu vou fazer igual você, Marcão, eu vou reservar o meu direito de manter em sigilo o nome dos compositores e cantores, mas é verdade. O camarada entrava para dentro do quarto, quando ouvia, dava uma angústia no coração e a vontade de tirar a vida. Mas era a música, aquela musicalidade, a maneira. Você pode perceber que muitas vezes você não sabe nem a letra, mas se você ouça música, vamos dizer, em inglês, mas só de você ouvir aquela musicalidade dá algum sentimento. Aquela música você nem entende, porque muitas vezes você não sabe o inglês, mas você sabe que aquela música ali está levando a você a chorar, ou a você ficar triste, ou a você ficar alegre, dependendo da música. Então o diabo ele utiliza isso mesmo, como Deus também utiliza. Lá na nossa igreja nós investimos muito em música, muito em música. Nós temos o vocal lá. Quero agradecer a Deus pela vida da Damaris, mas também da Tayane, de tantos outros que nós temos lá, em torno de 30, quase 40 pessoas que fazem parte do Grupo Louvor. Eles ensaiam só o vocal, divisão de vozes, pegam as letras, tudo certinho.
depois os músicos vêm, toca e no sábado ensaia tudo para apresentar o melhor para Deus. As pessoas ouvem aquilo lá e boa parte esses pregadores aí, por favor, meu amigo, não pensa você que quando você prega um sermão, impressionou tanto ou 10 por causa desse sermão. Muitas vezes foi nos primeiros 15 minutos que entrou lá e ouviu uma música maravilhosa e o Espírito Santo de Deus tocou no coração e adorou. Então, quando a gente vai pregar lá, a pessoa já está convicta. A pessoa já está convicta de que ela precisa, né? E o Espírito Santo vai fazendo isso. Então, o diabo usa, de fato, se você ouve muita música, que é a música, essa música secular, essa música que a gente fala que é música do mundo, uma vez eu, para explicar para os meninos daqui de casa, que tem 3 e 5 anos, eu falo, a música é lá da igreja, essa música não é da igreja. Ah, Marina, não é da igreja, papai. Né? Então, você ouve sua música lá da igreja, minha filha. Então, irmãos, tem muita música muito boa. E nós temos uma variedade muito grande. Nós temos quartetos, nós temos música que... Eu gosto de escutar, sabe aqueles repente? É muito nordestino? bom. É muito bom, também bom. gosto. Ouve aí, Roberto Diamanso. A pessoa fala, eu quero escutar, como é que é o nome que ele falou aí? João Carreiro? Né? Tião Carreiro. Você tá crente mesmo, pastor? Eu não sei. Tião Carreiro e Parzinho. Mas não tem aquele Falcão e Josué que canta. Você quer ver uma depressão, quando escuta o funk e rap, mas tem que ouvir, pode ouvir o pregador. É melhor do que ouvir música do mundo. Pastor Eduardo, aí é muita treta, Eduardo viu? gosta do pregador Lu, daquele outro aí aos gosta, como é que é o nome? Tá amarrado. Vamos mudar de assunto. Olha só, quero agradecer aqui a audiência da Vanessa Sinara, Deus abençoe. Quero agradecer o Gilberto, a Elieide, que está nos ouvindo. A Elieide, como psicóloga, ela fala assim, a música, psicologicamente falando, ela tem uma influência muito grande sobre o cérebro. Ela ativa vários setores do cérebro, aqui falando pela ciência, né? O Alader Dutra, Deus te abençoe. O Wilder Chabeira, Deus abençoe. Amém. Pastor, segura o golpe aí. Tem uma pergunta aqui. Antes do pastor fazer a pergunta... Não, quem vai fazer é você. Eu que vou fazer. Eu passei pro seu WhatsApp. Eu tenho um amigo meu, e aí eu tenho a liberdade de falar o nome dele, porque ele é um amigo meu mesmo, que é o Anderson. Ele tem uma banda e ele fez uma música para o pai, né? O pai dele faleceu e ele fez uma música em homenagem ao pai, gravou a música. E a música estourou, né? E gente mandando pra namorada e tal. Aí um dia ele no show ele falou assim, gente, vocês entenderam tudo errado. Eu fiz a música pro meu pai, em homenagem ao meu pai. E ele faz questão de contar essa história no DVD e é muito engraçado, porque até então as pessoas achavam que era uma música romântica, quando na verdade era uma homenagem para o pai dele. Então, assim, a música ela vai muito da interpretação, né? E o que é interessante as pessoas colocarem na mente, eu estava vendo no podcast uma entrevista com o Regis, que é um grande crítico musical, e ele explicando por que as músicas, né, daquele cidadão que fala fino, que até é confundido com uma mulher, elas pregam tanto na cabeça da criança. É usada uma sequência de notas que ativa uma parte do cérebro, e isso é proposital, isso é colocado pelos produtores propositalmente, né? Para quem entende música, para quem já trabalhou em estúdio como eu, a gente sabe disso, que é colocado lá propositalmente. Ela ativa uma parte do cérebro de repetição. Então, quando ela fica repetindo várias vezes, batendo uma nota na outra, geralmente essas canções são 2 notas só. São repetidas de forma aleatoriamente, mas repetitivamente, elas ativam uma parte do cérebro e aí é por isso que gruda. E aí fica difícil das crianças esquecerem e é feito propositalmente. E a pergunta que o pastor Eduardo não quis fazer e jogou para mim fazer, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu também ouvi o áudio
e tentei entender, aqui o camarada está falando que tem um pastor que afirma, Pastor da Assembleia de pastor da Deus. Assembleia de Deus, que afirma categoricamente que ela foi salva. Marília Mendonça. A Marília Mendonça, né? No caso, a Marília Mendonça. Então, assim, agora é com vocês aí, pastores. Vai lá, Marcos Sérgio. Eu posso afirmar categoricamente de que nós não temos certeza disso. De que nem ele, de que ninguém tem certeza disso. Nós não podemos, eu como um pastor evangélico, eu não posso dizer que essa... Eu gostaria, sim. Eu gostaria. Uma coisa é eu ter desejo. Eu ouvi um universalista deixar a pregação, um cara que é universalista, ele é muito conhecido aqui no Brasil, chama Ed Renekiewicz. Eu fiz com ele a mensagem indutiva, fiquei quase uma semana ouvindo, e ele é um universalista. Eu perguntei para ele, o senhor acredita mesmo que todas as pessoas vão para o céu? Sim. Eu acredito, ele falou. Ed Renekiewicz falou isso para mim. E ele falou assim, Marcos, se uma pessoa for para o inferno, ele acredita que todas as pessoas vão para o céu. Se uma pessoa, eu vou ficar triste. Eu gostaria que todas as pessoas fossem para o céu. É muito bonito ouvir isso, mas isso não condiz com o que as Escrituras diz. É duro falar isso. Como um pastor, eu tenho que ver as verdades bíblicas. E nós, pessoas que vivem a sua vida, da sua maneira, do seu modo. Com certeza, se a Marília Mendonça, lá no último minuto, ela pediu, arrependeu. Então, eu acredito que, assim, cada um torce que o nosso desejo é que ela de fato esteja no céu. Mas certeza, meu irmão... Esse negócio é muito sério, pastor. Um exemplo, me perguntaram isso hoje, foi, olha, eu tenho certeza da minha salvação hoje, agora. Eu não posso nem garantir minha salvação no dia de amanhã, que amanhã não me pertence. Eu conto sempre essa história, pastor Marcos. O vô do pastor Elsonei, que inclusive foi consagrado na última sexta-feira, o pastor Elsonei, né? Parabéns, Elsonei. Ele foi pastor, acho que 80 e tantos anos, e um dia, perto já de falecer, ele falou pro meu cunhado assim, meu filho, 80 e tantos anos sendo crente, pastor, no final da vida agora, 1 minuto, 30 segundos, eu vacilar, eu perco tudo e perco a minha salvação. E então, é uma linha, né, pastores, eu acredito que muito arriscada essa questão, tanto para um lado quanto para o outro, né? No último minuto pode arrepender, mas no último minuto também pode perder a salvação, né, pastor Marcos? Isso mesmo, a gente tem que viver, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que viver a cada dia na presença do Senhor. Está acabando aqui. Eu gostaria de abrir os microfones no nosso podcast, vou trazer suas considerações finais. Tem uma enxurrada de perguntas aqui e eu garanto que, dentro do possível, nós estaremos respondendo no transcurso da semana, estaremos respondendo em particular ou através das mídias sociais. Mas muito obrigado pelo carinho e sua audiência. Está aberto o microfone para as considerações finais do nosso amigo, pastor Dr. Marcos Sérgio. Eu quero agradecer, pastor Eduardo, Marcão, por essa oportunidade que eu tenho aqui, nosso pensamento da fé cristã. Eu quero também fazer aqui, eu estou vendo aqui que vocês fazem um podcast e a gente iniciou um podcast chamado BleaCast. Eu quero pedir para o seu telefone possível, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, se inscreve lá, tá bom? A gente também vai estar falando de forma criativa, contemporânea e transformadora lá. Pastor Eduardo, deixar minha admiração pelo senhor, um grande amigo que Deus nos deu, dizer que o senhor, a vida do senhor, a existência do senhor nos inspira muito.
de que a gente vai em Minópolis abraçar o senhor. E Marcão também, da mesma forma. Querido Marcão, Deus te abençoe muito. E diz ouvintes nessa última palavra de que Jesus está voltando, de que nós temos a oportunidade de fazer nesses dias que Deus nos dá, nesses anos, o melhor para Deus. Viva para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus, pela paciência de nos ouvir. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo façam para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Marcão? Muito bem. O pastor Marcos fica por aí, que ele vai nos abençoar no final com a oração. E eu quero desde já agradecer a audiência de todo mundo. Foi muito bacana. A gente sabia que era um tema que iria render muito, né? O pessoal aí muito comovido, né? Muitas pessoas aí sentindo, e é uma perca muito grande, né? Não, nem tanto por ser um artista do nível que era a Marília, mas se fosse uma outra jovem qualquer, nós estaríamos também com esse mesmo sentimento, né? Uma jovem de 26 anos, segundo pessoas que conviviam com ela, era uma pessoa dócil e fácil de viver, e ela transparecia isso. A gente quer deixar aqui os sentimentos à família, queremos deixar aqui os sentimentos aos fãs, dizer que nós não estamos afirmando e nem desconfirmando nada. O podcast ele é feito para isso, para discussão e para o crescimento da fé cristã. Nós queremos pedir para você que está aí nos acompanhando, se inscreva no canal, ative o sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes que nós estivermos ao vivo aqui no podcast de segunda. Que, mais uma vez, o segunda no nome do podcast não quer dizer aí o nível do podcast, mas sim o dia da semana ao qual ele vai ao ar. Muito obrigado pela sua audiência. Deixo as considerações com o pastor Eduardo Messias e também com o pastor Marcos. Amém, amém. Gostaria de agradecer aqui a forte audiência de todos quanto estão nos ouvindo. Foi uma bênção mesmo, pastor Leite está falando aqui ao vivo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Lembrando vocês, nós respeitamos muito a pessoa da Marília Mendonça. Estamos falando porque é um tema atual e queremos nos valer desse tema para lembrar você. Olha, o dia da manhã não te pertence. Aprenda a viver o hoje. Dê um abraço apertado no seu filho. Curta a presença da sua esposa. Viva o hoje de uma forma plena. Aproveite hoje para estar consertando a sua vida com Deus, para ter comunhão com Ele, porque muitas pessoas apostaram que teria outra oportunidade, e essa oportunidade, infelizmente, nunca mais veio, não é? Nunca veio. Que Deus abençoe a sua vida. Peço sua compreensão. Esse podcast, apesar de ser feito por um pastor, é um tema livre. Nós estamos tratando de ideias aqui, respeitando todos vocês, mas queremos que você seja abençoado por Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, não sei como que fala, internautas. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Marcos Sérgio. O doutor Marcos Sérgio é uma inspiração. O Marcos Sérgio não sei se ele preside ainda ou faz parte da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direitos, Liberdade Religiosa da OAB, uma seccional muito importante da nossa OAB, e tem feito um trabalho muito bom. Muito obrigado, Marcos Sérgio, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, que Deus abençoe a sua vida, e quero devolver ao pastor Marcos Sérgio. Ele estará abençoando as nossas vidas com a palavra de oração, e em sequência, impetrando a bênção apostólica. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que nós tivemos aqui, entre irmãos, mesmo que distante, nós falamos coisas que agradam ao Senhor. Mas sabemos que o Senhor venha confortar o coração das pessoas que estão distantes e nesse momento estão tristes, amarguradas. Eu quero pedir uma bênção para cada família aqui, nesse momento. Que o pai, a mãe e os filhos sejam alcançados pelo favor de Deus. Pai, que a tua boa mão esteja conosco durante toda essa semana. Nós iniciamos mais um mês e contamos contigo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor Eduardo. Que o Senhor continue usando como instrumento de bênção para chegar à transformação. Pai, nós te damos graça por esse período tão maravilhoso. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que agradeço
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os crentes na terra. Amém. Amém. Só peço, Marcos Sérgio, continue no Skype aí para nós termos as considerações finais. Quero te agradecer pessoalmente, ou melhor, através do Skype. Forte abraço, fique na paz, porque na paz nós estamos indo. E aí, companheiro? Rapaz, mas você foi show hoje. Eu tô apertado, tanta pergunta que tem para responder aqui. O povo é curioso. Essa aqui é a pergunta de um pastor, é o Hugo que mandou, viu? Que sem vergonha. Foi, Sem mas vergonha. eu sabia que era de lá mesmo, não adianta.